Meus irmãos, meu tema de hoje, e eu já vou começar falando, o título da minha mensagem é Quando Deus Parece Estar em Silêncio. Quando Deus parece estar em silêncio. É muito fácil quando nós olhamos para o mundo e conseguimos enxergar as iniquidades, as violências, conseguimos enxergar tudo de podre, de horrível que acontece no mundo. É muito fácil nós olharmos para homens querendo se divorciar de mulheres no mundo, mulheres querendo divorciar de homens, dos seus maridos, homens com 1, 2, 3 mulheres, homens matando mãe, pai. Enfim, eu não preciso ficar aqui mostrando uma lista de atrocidades que acontece no mundo hoje. Mas é muito fácil nós olharmos para essa realidade e nós falarmos: Deus não está no coração dessas pessoas. Essas pessoas, elas fazem isso porque elas não têm o Espírito Santo habitando na vida delas e mostrando quem elas são. Mas, meus irmãos, como será que nós agimos quando nós olhamos para o povo de Deus fazendo a mesma coisa? Pessoas que estão em igrejas que chamamos de igrejas saudáveis. Quando nós enxergamos a maldade no coração das pessoas, quando nós enxergamos pastores cada vez mais distantes das Escrituras, pastores famosos que diante da tela ou diante do púlpito da igreja ele é uma coisa, mas fora ele é outra. Como será que nós reagimos diante do povo de Deus, fazendo, repetindo, tendo as mesmas atitudes que o mundo? E é justamente isso que o profeta Abacuque nos faz olhar. Só para nós entrarmos um pouco aqui no contexto de Abacuque. Abacuque olha para Jerusalém, o reino dividido, o reino do norte havia sido destruído pela Síria, porém o reino do sul, Judá estava lá. Aparentemente, o reino estava lá, porém espiritualmente, o reino do sul estava destruído, estava morto. As pessoas violentas, iníquas, que Abacuque fala aqui, é justamente desse povo eleito de Deus, onde ele olha e ele enxerga tanta maldade. E aqui a gente não enxerga um Abacuque clamando, um Abacuque angustiado pelas crises dele. A gente enxerga um Abacuque clamando e angustiado, porque o povo eleito de Deus está cada vez mais longe de Deus. E ele fala: como assim? Como que esse povo não está preocupado com a santidade de Deus? Como assim? Nosso Deus é santo, Ele é soberano. E Abacuque olha para aquele povo e fala: Deus, como assim? É o teu povo, aquele povo que o Senhor escolheu, olha o que eles estão fazendo. E Abacuque está angustiado. Agora, olha que interessante, como começa o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele não começa como outros livros começam, assim diz o Senhor, uma palavra de Deus direto para Abacuque.
Mas começa sentença revelada ao profeta Abacuque. Desculpa, ao profeta Abacuque. E você sabe o que quer dizer sentença? É o peso, é a carga, é o fardo que foi entregue a Abacuque. Então, quando a gente olha para esse profeta, nós não temos muitas informações sobre Abacuque. Mas alguns dizem que, inclusive, Abacuque era levita. Nós sabemos que Abacuque era um homem muito culto. Tanto que a escrita dele aqui, as pessoas falam que é um hebraico robusto, um hebraico culto. É isso que nós sabemos. Algumas pessoas falavam até que Abacuque sentava para conversar com Jeremias, um outro profeta também muito inteligente e culto. Mas a gente olha e a gente consegue entender e enxergar uma visão ou algo que foi revelado e foi dado a Abacuque. Sentença, um peso, um fardo. Imaginem nós recebendo esse peso, esse fardo. E Abacuque, ele não vai orar aqui, ele não vai fazer essa oração reclamando a Deus pelo fardo, pelo peso que ele está recebendo. Ele não vai olhar para dentro de si e ele não vai começar a reclamar, como nós fazemos. Quando nós estamos angustiados, sofrendo, é muito mais fácil nos abrirmos com alguém e nos escancararmos, nos despedaçarmos diante de uma pessoa e falarmos para ela, do que nós irmos até Deus em oração e nos colocarmos diante dele, clamando a ele: Senhor, olha como eu estou, olha os meus pensamentos. Eu não estou numa situação boa com a minha esposa, eu quero largá-la. Não, nós vamos falar para outras pessoas. Não, Senhor, eu quero largar meu esposo. As pessoas não vão diante de Deus colocando as suas lutas, os seus lamentos, as suas angústias. Mas nós nos abrimos para outras pessoas. Isso aqui mais as mulheres, né? Porque os homens são mais fechados do que pedra, né? Os homens acham que não tem problemas, então eles não compartilham. Mas as mulheres, quando têm problemas, elas rapidamente compartilham umas com as outras, com aquelas que são mais próximas. Mas será que nós temos a mesma confiança de irmos até Deus e nos abrirmos da mesma maneira, rasgando o nosso coração, nos deleitando diante de Deus, derramando o nosso coração diante de Deus, confiando nele, sabendo que ele é o único que pode cuidar da nossa angústia, é o único que pode cuidar do nosso coração? Será que nós fazemos isso? Meus irmãos, Abacuque está aqui rasgando o seu coração para Deus. Mas, mais uma vez, ele não está rasgando o seu coração aqui diante de Deus por causa de algo que está no coração dele, por causa de uma crise emocional. Mas ele está rasgando o coração dele porque ele está vendo tanta iniquidade, violência, litígios no povo de Deus, que ele começa a clamar: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Ele está preocupado porque o povo a quem Deus escolheu é um povo que não está preocupado com a santidade do Deus a quem eles servem.
Um povo que foi chamado, foi transformado, mas é um povo que está cada vez mais distante de Deus. E aqui, quando Abacuque ora, quando ele clama a Deus, e ele fala: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Abacuque olha para Deus e ele entende que Deus não está respondendo a sua oração, porque Deus está longe, porque Deus está inerte. Nós conseguimos enxergar nos próximos versículos a resposta de Deus para Abacuque, mas ele não tinha ainda a resposta de Deus. Ele ainda não conseguia enxergar a resposta de Deus, achando que Deus estava longe dele, que Deus estava em silêncio. Mas Deus não estava, meus irmãos. E por isso que o tema da minha mensagem é: quando Deus parece estar em silêncio, Ele não está, Ele continua governando, porque Deus é soberano. Por mais que você ore e você não consiga entender e perceber claramente a resposta de Deus para a sua oração, Ele não esqueceu você, Ele não está inerte. Deus continua governando e talvez Ele tenha respondido, porém, Ele não respondeu aquilo que você queria. E aí nós ficamos nos lamentando, nós ficamos: Deus, como assim? Eu estou te clamando, mas o Senhor não me responde. Talvez Ele tenha te respondido, mais uma vez, porém, aquilo que você não queria que Ele respondesse. Parece que nós evitamos de orarmos a Deus. Parece que nós temos medo de orarmos a Deus. Mas Abacuque, quando ele passa tudo isso, a primeira coisa que ele vai é clamar a Deus: Deus, o Senhor é santo, como que o Senhor pode permitir tudo isso? Eles estão ferindo a tua santidade. Como que o Senhor pode permitir isso? Abacuque estava preocupado com aquilo que o povo estava fazendo contra Deus. Meus irmãos, o quanto nós estamos preocupados com aquilo que nós estamos fazendo contra Deus. Porque é muito fácil olharmos para o mundo. É muito fácil enxergarmos as atitudes do mundo e falarmos: eles não têm Deus no coração. Ok, nós temos Deus no coração. E qual a diferença das nossas atitudes para as pessoas do mundo? Uma vez que nós fomos transformados, uma vez que nós fomos resgatados da escravidão do pecado, até quando gritarei violência e tu não salvarás? Em todo tempo, Abacuque está diante de Deus, tentando entender: Deus, essas pessoas estão ferindo a tua glória. Essas pessoas não estão preocupadas em espalhar a tua glória. Essas pessoas estão ferindo a tua santidade. E o Senhor está aí deixando o mal vencer. Como assim? No próximo domingo nós teremos a segunda parte desse texto. Mas é interessante, e eu só vou aqui citar o que Deus faz com Abacuque. Abacuque está aqui clamando a Deus para que Deus discipline o seu povo.
E sabe como que Deus vai disciplinar o seu povo? Deus vai usar os caldeus, os babilônicos, que são piores do que o seu povo. Para fazer o quê? Para disciplinar o seu povo. E Abacuque vai ficar, como assim, Deus? O Senhor vai usar um povo pior, que são mais ímpios, mais iníquos, mais violentos, contra o teu povo para disciplinar o teu povo. Abacuque não conseguia entender. Mas sabe uma coisa que é muito importante? Em momento algum, Abacuque se afastou de Deus e foi tentar resolver qualquer problema a partir da capacidade dele ou do entendimento dele. E em todo o tempo, Abacuque estava de joelhos, clamando a Deus, sabendo que Deus era soberano, que Deus era santo, que Deus sim ia fazer algo, não ele. Por isso que ele ora. E ele continua: por que me fazes ver a iniquidade? Por quê? Por que ele nos faz ver a iniquidade do mundo? Mas ele também nos faz ver a nossa iniquidade. Ele nos faz enxergar o quão pecadores nós somos e precisamos diariamente da misericórdia dele, para que nós sejamos transformados, para que nós tenhamos um processo de santificação progressiva, para que nós deixemos de olhar para dentro de nós e nos olharmos como coitados, mas para que nós possamos olhar para Deus e sabermos a que Deus nós servimos. Nós cantamos músicas que exaltam o nome desse Deus que é todo-poderoso. Mas quando nós estamos angustiados, quando nós temos problemas, nós não vamos a esse Deus nos deleitarmos nele, com esperança de sabermos que ele vai resolver os nossos problemas, que ele vai tratar aquilo que está no nosso coração. Nós não fazemos isso. Nós corremos para resolver o problema do nosso jeito. Nós não confiamos em Deus. Nós falamos que confiamos, mas na primeira provação, no primeiro problema, na primeira situação em que Ele usa para tratar o nosso coração, nós corremos atrás de resolver os problemas ou o problema a partir do nosso entendimento. Que Deus é esse em que nós confiamos? Ou que confiança é essa? Eu já citei aqui várias vezes uma música que eu gosto muito, que a música diz assim: confiar desconfiando. Pagar para ver, blefando. É assim que nós agimos com Deus. Mas como? Como? Eu fico pensando se Abacuque tivesse hoje, e ele olhasse a realidade do mundo hoje, mas se ele olhasse a realidade do povo de Deus, será que ele escreveria a mesma coisa? Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. 3, por que tu me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Será que ele olharia para o povo de Deus e ele falaria a mesma coisa?
qual seria a reação de Abacuque se ele estivesse aqui hoje? Meus irmãos, e eu não quero aqui olhar para outras igrejas. Eu quero olhar para a nossa igreja. Eu quero que cada um de nós olhemos para nós mesmos. E como nós estamos agindo diante das situações e circunstâncias. Será que as nossas atitudes em nossos trabalhos estão preocupadas em mostrar que Deus é santo, por isso que nós também devemos ser santos? Ou será que eu estou na minha rodinha de amigos, conversando enquanto eles estão fazendo piadinha sobre mulheres, e eu estou lá junto, fazendo piadinha sobre mulheres? Ou ao contrário, mulheres fazendo piadinha sobre homens? E será que eu estou lá também? E qual a diferença da minha atitude para a atitude das pessoas do mundo? Essa é a preocupação de Abacuque. Meus irmãos, em momento de sofrimento, talvez Deus esteja formando um coração semelhante ao dele. Porém, você está fugindo disso. Deus não procura homens capazes. Ele procura homens que estão prontos para sentir o peso, da mesma maneira que ele fez com Abacuque. Meus irmãos, Abacuque pergunta até quando? Depois ele fala, por que me fazes ver a iniquidade? Abacuque não reclama de situações financeiras. Abacuque não reclama de enfermidades. Abacuque não reclama de dificuldades pessoais. Ele não fala de perseguições pessoais. Mas o seu lamento nasce porque ele vê violência, ele vê iniquidade, ele vê destruição, ele vê corrupção. Ele vê uma justiça completamente pervertida. Nós olhamos hoje para a justiça do nosso Brasil, uma justiça totalmente corrompida. E é isso que Abacuque está enxergando. O que quebra seu coração não é a sua dor pessoal, é a ofensa que aquele povo tem feito contra Deus. E se a gente olhar ao longo da história da igreja, se a gente olhar as marcas dos profetas, de alguns a preocupação deles tem sido foram essas. Davi declarou que o zelo pela casa do Senhor o consumia. Jeremias chorava pela cidade. Paulo carregava grande tristeza por Israel. Jesus chorou sobre Jerusalém. Quanto mais alguém contempla a santidade de Deus, menos consegue normalizar o pecado. Quanto mais olhamos para Deus e estamos preocupados em estudá-lo, em estudar a sua palavra, em sabermos mais sobre ele, em termos um relacionamento íntimo com ele, quanto mais próximo dele nós estamos, mais longe do pecado nós estamos. Menos nós olhamos, cada vez menos olhamos para nós como vítimas, mas nós olhamos para Deus como soberano, como santo, como justo, como salvador, como a nossa única esperança. A verdadeira tragédia não era apenas que Judá pecava, mas a tristeza de Abacuque era que Judá não estava
percebendo o seu pecado. E nós? Será que nós estamos percebendo o nosso pecado? Ou será que nós estamos em silêncio? Será que nós estamos conseguindo olhar para as nossas atitudes e confrontá-las diante das Escrituras? Ou será que nós só conseguimos enxergar o nosso pecado quando alguém descobre e vem nos confrontar? E às vezes, quando alguém descobre e vem nos confrontar, nós, ao invés de nos preocuparmos, de sermos tratados, sabe o que nós fazemos? Nós fugimos. Como será que nós estamos tratando os nossos pecados? Muitas vezes convivemos pacificamente com aquilo que fazia os profetas rasgarem as suas vestes. Da mesma maneira que Abacuque aqui rasgou as suas vestes por causa do pecado que ele estava enxergando no povo, mais triste porque o povo não enxergava o seu próprio pecado. Como será que nós estamos? Parece que isso não faz diferença. Parece que o pecado não faz cócegas. Eu acho que eu já citei isso, mas teve uma vez que estávamos no seminário e íamos fazer uma apresentação sobre santidade. E aí teve um grupo que enrolou pedras num papel, numa coisa de bala, e eles saíram distribuindo para a sala. E eles pediram para desenrolar a pedra, desenrolar o embrulho lá, o papel, para que pegássemos aquela pedra e colocássemos em nossos sapatos, sandálias, com aquilo que estávamos calçados. E então eles pediram para arrumarmos e então nós andarmos pela sala. E aí, então alguns começaram a dar jeito e não está dando para andar, peraí, deixa eu arrumar, arrumou, estou conseguindo andar. Então as pessoas começaram a andar pela sala. E aquele grupo pediu para parar, para a gente sentar. Quantos aqui conseguiram arrumar a pedra no calçado e conseguiram andar sem que aquela pedra incomodasse? Grande maioria levantou a mão. E eles falaram, é isso que nós fazemos com o pecado. É isso que nós fazemos com o nosso pecado. Nós simplesmente damos um jeito dele parar de incomodar e nós continuamos pecando. Nós não confrontamos os nossos corações diante da palavra de Deus, diante do Deus que é santo, diante do Deus que nos tirou da podridão do pecado, nos dando uma vida eterna com Ele. E a preocupação dele ao enviar o seu Espírito para habitar entre nós é fazer com que o seu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e nos prepare para sermos santos, como Ele é santo, para o dia que Ele voltar, Ele encontre a sua igreja santa. Como será que nós temos nos preocupado com o nosso pecado? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta.
porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Ou seja, quem está tomando conta de tudo? Os ímpios. Porém, quando crentes vão fazer parte de alguma coisa onde tem ímpio, o que é esperado desse grupo? Que eles sejam santos, que eles sejam diferentes. Eu vou melhorar aqui. O que é esperado de nós, quando estamos no meio dos ímpios? Que nós sejamos santos, que nós sejamos o quê? Diferentes, porque o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Nós precisamos ser diferentes. Nós temos uma visão otimista, onde nós olhamos o quê? Olhamos que Deus, que Cristo, só voltará quando a sua glória estiver espalhada entre todos os povos étnicos da face da terra. E então, como diz Mateus 24:14, e o evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Mas como será que nós temos orado? Será que nós temos pregado? Será que nós temos vivido como santos, como pessoas que foram transformadas? Como está a nossa vida de oração, meus irmãos? E aqui é a vida de oração de Abacuque, que rasga as suas vestes, que abre o seu peito, se derrama diante de Deus e fala: Deus, ouve o teu servo, olha o que aquelas pessoas estão fazendo contra ti. Como será que está a nossa vida de oração? Como será que nós temos nos derramado diante de Deus? Aqui é um exemplo de Abacuque. Mas e nós? E nós? Como nós estamos lidando com os problemas? Como nós estamos lidando com os problemas no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais, irmãos, com quem quer que seja? Será que nós tentamos resolver o problema a partir do nosso entendimento, ou nós nos rasgamos diante de Deus, falando: Deus, olha como meu coração está distante de ti, olha a atitude que eu quero tomar, tenha misericórdia de mim, me ajude, para que eu seja um servo teu, e para que eu haja conforme a tua vontade. Me ajuda, Senhor. Será que é desta maneira que nós agimos? Ou será que estamos nos entregando aos desejos do nosso coração? Quem havia perdido a submissão era o povo para quem Abacuque estava apontando. Não era a palavra de Deus. Não era Deus. Mas é interessante quando nós conseguimos olhar como esse texto ele foi estruturado. A gente consegue perceber o pecado. Ele vai invadir primeiro o coração. Depois ele vai contaminar os relacionamentos. Depois ele vai alcançar diversas áreas onde nós estamos envolvidos, ou onde os pecadores estão envolvidos. Inclusive a justiça.
É muito fácil olharmos para o STF e falarmos quanta injustiça. O pecado, ele domina, ele atinge toda a sociedade. Toda crise nasce, antes de qualquer coisa, de uma crise espiritual. Toda crise nasce, antes de qualquer coisa, de uma crise espiritual. Quanto mais longe de Deus, mais problemas nós teremos, mais pecados nós cometeremos. Abacuque não faz uma análise sociológica, mas ele está simplesmente fazendo uma análise teológica da realidade que ele está vendo naquele povo. Ele compreende que toda decadência moral é consequência da rejeição da palavra de Deus. Meus irmãos, por que com a gente vai ser diferente? Por que com a gente vai ser diferente? Será que nós temos essa compreensão que toda decadência moral ela é consequência da rejeição da palavra de Deus? Abacuque nunca esteve perguntando apenas porque existe sofrimento. Na verdade, a sua pergunta era: como um Deus Santo continua governando quando tudo parece contradizer? Contradizer o quê? O seu próprio caráter. Só que se nós olharmos toda a Escritura, a gente vai conseguir enxergar que essa pergunta atravessa toda a Escritura. Quando Abacuque olha para esse povo, ele está pensando num povo pré-diluviano. Mas espera aí, Deus destruiu esse povo por causa do pecado deles, e agora parece que volta tudo de novo. Deus, o que o Senhor vai fazer? Meus irmãos, Jó fez essa pergunta, Asaf fez essa pergunta no Salmo 73, Jeremias também fez essa pergunta, os mártires de Apocalipse também clamaram dessa maneira. E talvez muitos de nós façamos essa mesma pergunta. Como que um Deus Santo permite tudo isso? É a pergunta que nós fazemos. A gente pode olhar para Cristo e a gente pode enxergar Cristo clamando: Deus meu, por que me desamparaste? E aos olhos humanos, o Calvário parecia representar o maior silêncio de Deus. Mas se nós olharmos muito bem, Deus nunca esteve tão ativo. O aparente silêncio escondia a maior obra da história. Na cruz, justiça e misericórdia se encontraram. Ali, Deus respondeu não apenas à pergunta de Abacuque, Deus respondeu ao maior problema da humanidade. Como Deus pode permanecer justo e ao mesmo tempo justificar pecadores? E a gente pode olhar para a cruz e entender que a resposta está na cruz. E entendermos que ao olharmos para a cruz, o silêncio da cruz não era o abandono de Deus. O silêncio da cruz era a sua obra redentora. Porque foi por meio da cruz, por meio da morte de Cristo na cruz, que Deus resgatou o seu povo.
Meus irmãos, o que fazemos quando Deus parece estar em silêncio? E é interessante olhar para Abacuque porque ele nos ensina. Não escondemos a nossa dor. Não mascaramos as nossas circunstâncias. Não abandonamos a oração. Não relativizamos o pecado. E, acima de tudo, não reinterpretamos Deus à luz das circunstâncias. A nossa preocupação deve ser em interpretar as circunstâncias à luz do Deus que se revelou. Nós devemos olhar para a circunstância e olhar para as Escrituras e falar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar diante do sofrimento que eu estou passando? Para o que o Senhor está preparando o meu coração? E se eu precisar sofrer mais e mais vezes para que eu esteja cada vez mais próximo de Ti, que assim o Senhor o faça. Será que nós temos coragem de fazer essa oração? Meus irmãos, o caráter imutável de Deus governa a interpretação da realidade e não o contrário. Sua providência permanece sábia, permanece santa e perfeita, mesmo quando os seus caminhos nos parecem misteriosos. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. É para Ele que eu tenho que olhar o tempo inteiro. Percebam a transformação. Abacuque não saiu da dúvida para explicação. Ele saiu da dúvida para adoração. A maturidade cristã não consiste em receber todas as respostas. Consiste em descobrir que Deus continua sendo absolutamente digno de confiança, mesmo quando sua providência permanece em volta de um santo mistério. Mesmo quando não conseguimos enxergar a resposta das nossas orações, Deus continua governando, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo santo. Essa foi a realidade de Abacuque. Eu não sei se nós conseguimos nos colocar no lugar de Abacuque e entrarmos em Jerusalém e enxergarmos o povo distante de Deus. Eu não sei se nós conseguimos nos colocar no lugar de Abacuque e pensarmos: Deus, me ajuda a me colocar de joelhos e aclamar não só pelo pecado do teu povo, mas aclamar inicialmente pelos meus pecados, sabendo que o Senhor é o único que pode transformar o meu coração e me fazer cada vez mais parecido contigo. Eu não sei, meus irmãos, como está o seu coração agora. Mas a minha oração é para que Deus nos faça como Abacuque, que a cada circunstância, problema, dor, nós corramos para Deus e possamos nos deleitar nele. E possamos confiar nele. E que agora, no momento em que participaremos da ceia do Senhor, que você abra o seu coração diante dele. Coloque todas as suas iniquidades, tudo aquilo que tem te feito ficar distante dele.
Confesse seus pecados a Ele, sabendo que Ele é santo e Ele é o único que pode nos fazer santos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu grandioso amor. Deus soberano, que o Senhor nos ajude em nossas atitudes, em nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, para olharmos a vida do profeta Abacuque. Nos ajude, ó Pai, para olharmos para as nossas vidas. Que o Senhor incomode os nossos corações. Que o Senhor nos incomode para que nós possamos buscar sermos cada vez mais parecidos contigo. Senhor, que nós nos preocupemos com a Tua santidade, que nós nos preocupemos com a Tua glória, que nós nos preocupemos, ó Pai, em entendermos se estamos ferindo a Tua santidade, se estamos ferindo a Tua glória, se pessoas olham para nós e não enxergam Cristo em nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, nos ajude a termos um caráter transformado. Nos ajude a sermos santos como o Senhor é santo. Nos ajude, ó Pai, transformando as nossas vidas e nos fazendo cada vez mais parecidos contigo. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas e que agora que participaremos da mesa do Senhor, que o Senhor trate os nossos corações. Nos ajude a olhar para Ti, a confiar em Ti, a descansar em Ti, sabendo que o Senhor é o único que pode transformar as nossas vidas e os nossos corações. Que sejamos vasos de barros nas Tuas mãos, nas mãos do oleiro, e que sejamos moldados cada vez mais por Ti. Que o Senhor nos ajude a sermos servos fiéis a Ti. E que o tempo inteiro a nossa preocupação seja nos deleitarmos em Ti. Seja abrirmos os nossos peitos, rasgarmos as nossas vestes e nos colocarmos diante de Ti em oração, sabendo que o Senhor é o único que pode tratar os nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Deus Santo, Deus Justo, Deus Onipotente, Deus Onisciente, Deus que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e na terra. Nos ajude a olhar para Ti e a sermos santos como o Senhor é. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.